Então, voltando aqui, a gente falou sobre os grupos OH dos álcools, né? Que tem característica polar. Então, como a água é polar, elas acabam interagindo e o álcool é extremamente solúvel. Entretanto, se a gente aumenta o número de átomos do carbono da cadeia, predominam as propriedades de baixa polaridade da molécula, ou seja, a parte formada apenas por átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Isso vai levar a uma redução da solubilidade em água. Porém, se a gente tiver mais grupos OH nessa cadeia, a cadeia vai continuar sendo altamente solúvel. Os grupos funcionais. Grupos funcionais, eles são o grupo de átomos em uma molécula que serve um local de reatividade química. Então, aqui no caso dos álcools, de forma geral, os compostos orgânicos, eles são classificados de acordo com a sua estrutura e a sua composição. Parte das moléculas, elas vão ser semelhantes aos hidrocarbonetos. E a classificação é feita pelos grupos diferenciados a eles ligados, que é o grupo OH nos álcools. Então, o grupo OH no álcool, ele vai ser o grupo funcional. Ou seja, é ali que vai acontecer, é ali que vai ter o ponto de reatividade da molécula. Então, eles caracterizam uma classe de substâncias com propriedades físico-químicas semelhantes. Ou seja, os álcools, eles fazem parte de uma função orgânica. Ele pode ser representado da seguinte maneira, ó, ROH, onde o R vai apresentar um hidrocarboneto, né, uma cadeia carbônica, que ela pode ser aberta ou fechada, porém não aromática, ligado a um grupo funcional OH. Então, se a gente vê isso aqui, a gente já sabe que a gente está falando sobre a função orgânica álcool. Aqui, o equilíbrio ácido-base dos álcools. Os álcools, eles podem atuar como ácidos ou bases, dependendo do meio reacional onde ele vai estar. Aqui, a gente tem tipos de álcool, a gente tem o pKa. O que é o pKa? Quanto maior o pKa, mais fraco vai ser esse ácido. Então, o ácido mais fraco aqui é esse terceiro. Quanto maior o pKa, mais fraco vai ser esse ácido. Reação do álcool. Aqui a gente tem a reação de desidratação do álcool. Então, essa reação de desidratação, ela é classificada também como uma reação de eliminação. Por quê? Porque a gente vai estar eliminando a água presente no álcool. Então, essa reação, o que vai acontecer? Vai ter a retirada do grupo OH, né, e de um hidrogênio, e a gente vai obter ele na forma de água do lado dos reagentes. Então, no caso do álcool, essa reação de eliminação é chamada de reação de desidratação, porque a gente vai estar retirando uma molécula de água. Então, a gente tem um álcool, daí a uma temperatura e um catalisador, a gente consegue aqui um alceno, porque temos uma cadeia dupla, e a gente vai ter aqui, ó, uma água. Então, o par de elétrons que era utilizado nessas ligações vão formar uma ligação entre os átomos de carbono. Isso vai ter essa ligação dupla. Então, vai ter uma ligação dupla formando o alceno mais a molécula de água.
Havendo a possibilidade de formação de mais de um produto, aquele formado em maior quantidade vai apresentar a insaturação em um átomo de carbono menos hidrogenado, ou seja, o mais substituído. Então, aqui a gente tem a obtenção de dois produtos diferentes. Mesma coisa, também vamos ter uma reação de desidratação, também vai ter a eliminação de água. Qual que é a diferença? É onde apresenta a insaturação do carbono menos hidrogenado. Então, notem que a insaturação está aqui e aqui a insaturação está aqui. Por último, a gente vai ter a nomenclatura dos álcools. Ela é bem simples, é muito semelhante à nomenclatura dos hidrocarbonetos, porém, como eu disse um pouquinho mais atrás, a gente tem que adicionar a terminação em -ol. Isso vai caracterizar o álcool. Então, o exemplo 1. O primeiro passo, nesse caso, é localizar o grupo funcional OH. No caso, está aqui. Então, quando a gente tem esse grupo OH, a gente vai identificar, como a gente já aprendeu, a cadeia principal, que vai ser sempre a cadeia mais longa. Porém, o grupo OH, ele tem que ficar com o menor número possível. Então, lembra que a gente aprendeu na nomenclatura dos hidrocarbonetos que a primeira ramificação, ela tinha que ficar com o menor número possível. Nesse caso, a gente tem que nomear a cadeia, numerar a cadeia, de forma que o grupo OH fique com a menor numeração possível. Então, a gente vai começar a numerar desse carbono aqui. Aqui vai ter a minha cadeia... aqui vai ter minha cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu grupo OH vai estar ligado ao meu carbono 2. Então, essa forma está incorreta, porque senão meu grupo OH estaria ligado no meu carbono 4. Então, indicando a numeração pela extremidade mais próxima do grupo hidróxido, esse é localizado, no caso, no carbono 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir o prefixo de acordo com o número de átomos de carbono. Na nossa cadeia principal, a gente tem 5 átomos de carbono. Met, et, prop, but, pente. Então, nesse caso, o nosso prefixo vai ser pente, porque tem 5 átomos de carbono na nossa cadeia. Então, depois a gente vai identificar o tipo de ligação na cadeia. Então, a gente só tem ligações simples. Então, seria um alcano. O sufixo -ol, a gente vai acrescentar porque a nossa função orgânica aqui, ela se trata de um álcool. A gente tem que colocar a posição onde esse grupo OH está. Então, vai ser 2-ol, porque o meu grupo OH está ligado ao meu carbono 2. Então, logo, o nome desse álcool vai ser pentan. Pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. An, porque eu só tenho ligações simples. 2-ol, porque o meu grupo OH está ligado ao meu carbono 2. Aqui, a gente tem outro exemplo. O meu H está ligado aqui no meu carbono 1. Prop. Por quê? Porque a minha cadeia principal só tem 3 carbonos. Met, et, prop. 2-en. Por que en? Porque aqui, ó, eu já tenho uma saturação. Eu tenho uma ligação dupla. Então, é 2-en, 1-ol. Porque o meu grupo H está ligado no meu carbono 1. 2-en, porque a minha saturação aqui está ligada no meu carbono 2. Ah, mas está ligado no 3 também.
mas a gente sempre coloca a numeração menor, tá? Não é 2, 3. Começa no 2, então a gente só coloca o 2. E por último, a gente tem aqui, ó, no caso, um ciclo, né? Uma cadeia fechada. Então, como é que a gente nomeia o ciclo? Em compostos cíclicos, a gente tem que adicionar o termo ciclo antes do nome. Então, no caso, aqui ó, vai ser 3, né? A gente tem o ciclo aqui. Vai ser 3-metilciclo, but, por conta da numeração, da quantidade de átomos de carbono, an, porque eu só tenho ligações simples, e ol, por conta da função orgânica álcool. Daí, aqui a gente já tem as nossas atividades. Tudo bem até aqui? Com a nomenclatura? Vocês têm alguma dúvida? Até que não. Tudo bem. Tudo bem? Então, Uhum. eu já passei 2 capítulos para vocês. Essa aula de hoje, ela encerra por aqui, tá? Então, eu vou passar as atividades para vocês via portal, como sempre. E essa semana, a aula de física, ela tá gravada, tá? Eu vou postar ela e eu pretendo estar marcando uma live de física na próxima segunda-feira. Ok? Ok. Ok. Aí eu mando o link para vocês no grupo. Não ficou nenhuma dúvida mesmo? Não.